Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Dariva e esse é o Análise Direta, o nosso programa de entrevistas que conta sempre com especialistas renomados que trazem assuntos importantes para o seu dia a dia. E a nossa convidada de hoje é Silvia Volpi, especialista em ergonomia, a ciência que busca melhorar a qualidade de vida e as condições de trabalho, gerando mais conforto, segurança e eficiência. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo a especialista em ergonomia Silvia Volpi, que vai falar tudo sobre a ciência que busca soluções para facilitar o dia a dia do trabalhador. Silvia, muito obrigada pela participação e seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês e poder levar a ergonomia para as pessoas na vida delas no dia a dia. Silvia, qual que é o principal objetivo da ergonomia? A ergonomia nasceu com o homem, né, Juliana? A partir do homem das cavernas, ele criou lanças, foi lá fazer umas pontas de lança, treinou como ia jogar a lança, tudo isso já era ergonomia. Então, hoje, a gente utiliza isso que já nasceu com o homem para fazer a nossa vida mais segura, mais confortável e para a gente ter eficiência no que a gente faz. E sempre preservando a nossa saúde psicofisiológica. E quais são os principais tipos de ergonomia? Nós temos a ergonomia de concepção e ergonomia corretiva. A de concepção é quando você planeja o ambiente de trabalho, o local onde você vai trabalhar, que pode até ser a cozinha da sua casa, de maneira que ela te atenda nos quesitos ergonômicos. E a de correção, que é quando você corrige o que não foi bem planejado. A gente fala que a ergonomia de correção, ela não é uma ergonomia como a gente gostaria, porque dificilmente você resolve todos os problemas e o custo para fazer isso é muito alto. E de que forma ela é aplicada e fiscalizada dentro das empresas? Nós temos a norma reguladora 17, que está dentro das normas de trabalho, junto com outras legislações, e ela tem algumas especificações do que deve ser feito dentro das empresas. Cabe às empresas fazerem a AEP, que a gente chama de Análise Ergonômica Preliminar do Trabalho, e, em alguns casos, a AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, que é mais a fundo. Dentro dessas análises, a gente não mexe só com mesa e cadeira, como todo mundo acha que a ergonomia é a ciência da mesa e da cadeira. Mas não, você tem que ver a interação do homem com essa mesa e com a cadeira, o ambiente onde ele está, a temperatura, a iluminação, todo o entorno. Se ele tem um chefe chato o dia inteiro falando, tudo isso faz diferença nas condições de trabalho. Então, a ergonomia é muito complexa. E é muito ampla também, né? Muito ampla. A visão da ergonomia é muito ampla. A saúde mental, ela também se encaixa? A gente mexe com os aspectos cognitivos, mentais e comportamentais. Você tem que ver qual é a utilização cerebral dentro da atividade, o quanto ela tem de componente emotivo e até como a empresa te diz para fazer o trabalho, que a gente fala que é o trabalho prescrito, e o trabalho real, que é o que vale como a pessoa realmente executa o trabalho. E o trabalho remoto também precisa ter essas condições ergonômicas? Totalmente. Até um item que a gente poderia até falar um pouquinho mais sobre ele, que é o home office hoje em dia. Exato, que é uma tendência que deu um boom durante a pandemia, né? Sim. E eu acho que é uma boa forma de se trabalhar. Eu trabalho há mais de 30 anos em home office. Só que você precisa, nesse caso, ter umas certas regras para trabalhar. Você precisa ter o local adequado, ergonomicamente adequado, como se você estivesse na empresa. Não vale você ter o computador em cima da mesa da cozinha, que está totalmente fora de parâmetro para você, para o usuário. Cadeiras que não tem nada a ver, o banquinho, sentar no botijão de gás, essas coisas que às vezes a gente vê por aí. Então, você tem que ter todos os parâmetros ergonômicos que você teria na empresa em casa. É por isso que muitas empresas, então, principalmente no período da pandemia,
que o pessoal aderiu ao home office, as empresas mandavam para casa das pessoas cadeiras, Sim, mandavam mesas. o posto de trabalho, que Isso, é o que a gente exatamente. chama, para casa. É justamente por isso. Porque para evitar problemas de saúde ocupacional. Porque o que a gente viu? No improviso, muita gente começa a ter lesões. Problemas na coluna, problemas de tendões, que são as famosas tendinites, né? que a gente chama de doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E começou a dar problema, claro, porque ninguém estava habituado a trabalhar daquele jeito. E você teve o componente psicológico, mental na coisa, que tá dentro, às vezes, com a família. Você ter o trabalho para as mulheres, principalmente, o trabalho doméstico junto com o ter que trabalhar, como manter o foco, como se organizar para uma coisa não interferir na outra, como gerenciar teu filho ali o tempo todo. Então, a gente teve que reaprender a trabalhar no posto de trabalho dentro de casa. Teve as coisas boas e também teve as suas consequências não tão boas. E essa questão da ergonomia, ela é válida apenas para o CLT ou para o PJ também? Para todos. Quando a gente fala de ergonomia, a gente está falando para ser humano. Então, depende como você Mas em relação ao mercado de trabalho, a fiscalização, ela é aplicada... Ela é aplicada para empresas com determinado número, tudo isso depende da condição da empresa, né? Dependendo de como ela é formada, ela tem exigências legais diferentes. Independente de CPJ ou CLT? Sim, independente dos dois. E como se aplica a ergonomia dentro de casa, então? Por exemplo, uma dona de casa. A dona de casa. A gente fala muito que a gente acha que porque está dentro da nossa toca, a gente não corre risco. E a gente percebe que os maiores problemas de dores, lesões, tudo, acontecem nos ambulatórios das empresas na segunda-feira. Por quê? Porque o pessoal, no final de semana, começa a abusar, às vezes, das coisas, né? Carrega botijão, pega o botijão lá na barra, sendo que ele é redondo, que é para você girar, você rodar, para não ter que fazer o esforço. Você pega o atleta de fim de semana, esse é famoso nos ambulatórios de segunda-feira. É o cara que vai lá jogar futebol no final de semana, ele não joga nos outros dias, aí ele vai lá jogar ao meio-dia, depois toma um monte de cerveja, não faz alongamento, não está acostumado a jogar. Aí ele entra em campo, quer dividir todas, quer marcar todos os gols, sai de lá estourado e vai doer na empresa na segunda. Então, a gente fala que muitas dores da segunda-feira vêm de casa. Inclusive, na hora de descansar, tem uma coisa muito comum que a gente faz e não percebe. Você senta à noite para ver TV, depois que você tomou seu banho, comeu e tal. Aí você senta, você está lá bonitinho, sentado sobre os isquios, que a gente chama, que são os dois ossos pontudinhos que a gente tem aqui na bacia. Porque a sua mãe falava para você... Eu vou até acertar minha postura aqui. Sentar direito. O que é sentar direito? É ficar reto? Não, é sentar sobre os isquios. Aí você fala, mas como eu sei se eu sentei sobre os isquios? Quando as meninas sentirem e os meninos sentirem que as partes púberes estão em contato com a senta da cadeira. Então, quando você sente isso, você sabe que você está sentado sobre os isquios. Aí você vai me falar, mas eu vou ficar assim o dia inteiro? Não, você não vai aguentar ficar assim o dia inteiro. Porque você tem dentro do seu corpo a parte óssea e a parte muscular. A parte óssea quer você toda retinha, quadradinha. E a parte muscular também precisa de alongamentos, de relaxamento. Então, você vai ver que é muito comum que você vai sentar pelos isquios, daqui a pouco você começa a escorregar. E você vê pessoas que acabam trabalhando assim. Exato. Aí você fala, olha o jeito que ele está sentado. Naquele momento, ele está priorizando a parte muscular. Está havendo uma circulação sanguínea melhor, irrigação para os músculos. E ele não vai conseguir ficar assim o dia inteiro, porque vai incomodar. O corpo é sábio, ele tem um ergonomímetro fantástico. Então, a hora que ele vê que a parte muscular já está legal, o que ele vai fazer? Volta e começa a beneficiar a parte óssea.
E os adolescentes que passam horas na frente do celular jogando, com a postura torta, assim, o tempo todo. Muitas vezes eles sentam, eles cruzam... Não é só adolescente, né? Tem muito adulto que faz isso também. Senta em cima, Isso senta em cima da perna. Adolescente, mas a gente faz igual, não é não? Quantas vezes você se pegou ali com o tablet assim? Exato. Acontece. Agora, você querer exigir uma postura totalmente não, o assim, tempo inteiro assim, não dá. É impossível, o corpo não gosta. Mas se você passar muitas horas você naquela começa postura... a ter problemas. Esse aqui, ó, vamos pegar nosso bonequinho, que eu chamo de ergonomildo. Tá aqui o ergonomildo. Quando você passa, você tem uma inclinação ruim, olha o que acontece com suas vértebras. Aqui a gente não tem a vértebra cervical, que seria para a gente mostrar o que acontece quando você fica muito tempo assim. Se você fica desse jeito, você tem aqui entre as vértebras o que a gente chama de disco intervertebral. Para a gente saber como é o disco intervertebral, que a gente pensa que é um negócio assim poderoso, e não, é um negocinho muito frágil. Pega aqui na sua orelha, assim, ó, aqui em cima. Tá vendo essa espessura da orelha? Cartilagem, é. Essa cartilagem que você tem aqui é a espessura do disco intervertebral. Nossa. É super frágil. E delicado, né? Muito delicado. Fino e delicado. Então, se a gente não tiver movimentos favoráveis ou abusar em alguns tipos de movimento, você pode ferir esse disco. A gente vai mostrar daqui a pouco como é que a gente faz, terminando a parte da tela, como que a gente pode lesionar o disco. É isso mesmo. Então, não saia daí que daqui a pouco a gente continua nosso bate-papo sobre ergonomia. Nós voltamos em instantes. O Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos no programa Silvia Volpe, especialista em ergonomia. Silvia, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os riscos, né, de ficar muito tempo com a postura curvada no celular. Inclusive, você estava com o seu bonequinho, qual que é o nome do bonequinho Ergonomildo. Mostra pra gente, então, Silvia. Então, a gente estava falando do problema cervical, né? Onde você começa a ficar muito tempo assim. Você realmente vai ter dores. A gente tem nas costas... fáscias. Fáscias seriam aquelas pelancas, vamos dizer assim, né? Você tem duas que pegam aqui atrás e duas que pegam aqui atrás. Existe uma ligação de fáscias. Quando você fica muito tempo nessa posição, você começa a esticar demais as fáscias e você começa a ter dor aqui. Quando você está muito tenso, nos jogos, por exemplo, que você fica tenso para jogar, o que vai acontecer? Você comprime o diafragma vai também comprimir as fáscias, você vai ter dor aqui e dor aqui. Sempre tem algum reflexo no corpo? Tudo reflete. Às vezes você chega num escritório, por exemplo, o pessoal fala, olha, tá todo mundo com dor aqui, a cadeira é ótima. Sabe por que eles ficam com dor? Tensão. Tem um chefe que grita, são cobrados por produtividade de uma forma mais agressiva, eles contraem o diafragma, porque quando você fica tenso, você contrai. Começa a doer aqui e aqui. Nossa, a tensão dá vários reflexos no corpo, né? Estômago, dor de cabeça. E você somatiza. Eu dei muito cursos para médicos do trabalho sobre somatização. Quando você está sob tensão, você somatiza. Se você tiver ruído de impacto, olha que coisa doida, ruídos de impacto dão problema no estômago. Se você inalar thinner, você tem perda auditiva. Tudo isso a gente também ergonomia vê, né? Para tirar esse estigma, né, de que é mesa e cadeira. Não. Sim, exatamente. Isso é um detalhe, eu diria. O restante é muito mais complexo. Muita empresa pensa assim, né? Pensa que vou dar uma mesa, uma cadeira confortável, tá tudo ok, quando mas a empresa não fala, eu não vou dar mal. uma cadeira confortável porque ele veio aqui para trabalhar, não para tirar férias. Você escuta esse tipo de coisa. Sendo que a produtividade está ligada ao conforto. Quanto mais confortável, mais adaptado está o seu posto de trabalho para as suas necessidades, mais você produz. Mas, Silvia, é muito engraçado, né? Porque essa visão é muito... Não dá para generalizar.
mas é muito relacionado às empresas nacionais. Se Sim, você pega uma empresa as multinacionais não multinacional, pensam. Sim. eles têm uma preocupação muito grande A maioria com das a qualidade de empresas, vida do funcionário, né? a maioria dessas empresas que eu presto serviço de consultoria são multinacionais, tanto nacionais dentro do território brasileiro quanto fora. Eles têm uma visão maior, eles prezam ter ergonomia. E você consegue fazer as adaptações. E é uma coisa muito lógica. Você tem um funcionário feliz, você tem uma produtividade maior. Tudo é um afeta na reflexo. produtividade. Você dá, mas você recebe em dobro. É isso que as empresas, O que a empresa quer? A produtividade. O que eu quero? O cara bem com saúde. Exato. Então você junta os dois, Se a pessoa você ficar tem o doente, ideal. vai ficar afastada. A empresa perde. O absenteísmo é caríssimo. Exatamente. É caríssimo. E outra, quando você tem o absenteísmo, alguém não vai trabalhar, aquele cara foi treinado para fazer o que ele fez, o que ele está fazendo. Como que você vai treinar outro? Você já pensou você ter um piloto de caça? Só que a maioria das empresas elas não treinam, elas sobrecarregam quem fica. Tem Sim. isso também. O certo é você treinar, que você tem o trabalho prescrito e o trabalho real, né? Que é o jeito que o cara faz. Mas você já pensou ter um piloto de caça de licença médica? O quanto não vai custar isso? Você treinar um piloto de caça leva 8 anos. Então, você não pode ter esse cara com problema ergonômico. Por que, na sua opinião, existe essa discrepância tão grande na visão dos empreendedores, empresários aqui no Brasil para os internacionais? Eu diria que é meio cultural, porque a gente ainda no Brasil tem uma mentalidade mais culturalmente mais atrasada, onde você acha que trabalho é sinônimo de sofrimento. Exato. É. Que você tem que sofrer, que trabalho é sofrer e não tem que ser. Você está fazendo um favor contratando aquela pessoa, né? Não, e você não faz o favor, você está fazendo uma relação comercial. É você contratando a força de trabalho. Né? Sim, você ouve muito, mas esse empresário gera emprego. Tá legal, ele gera emprego, só que eu vendo minha força de trabalho para ele. Se eu não vender minha força de trabalho para ele, ele não vai ter quem faça a empresa dele funcionar. Então, existe uma troca comercial. Ele precisa da mão de obra e o trabalhador vende a mão de obra para ele. É uma relação comercial. Não é, o empresário gera emprego, como ele é imaculado. Não, ele é uma relação comercial que existe em qualquer mercado, dentro da economia. Então, na sua opinião, é cultural mesmo? É cultural. No Brasil é cultural. Que elas têm Quando essa você vai para outros países, você já vê que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eles pensam no funcionário em todos os aspectos, né? Você vê que existe muito, agora está começando a ter o banco de horas, por exemplo. Eu sou uma pessoa que só começa a raciocinar às 9 da manhã. Tem gente que 6 horas da manhã já está com o cérebro funcionando. O meu cérebro funciona das 9 às 2 da manhã. Certo? Então, eu sou extremamente produtiva de madrugada. Se eu tiver que fazer relatório, eu começo a trabalhar às 11 horas da noite. Que aí o meu raciocínio flui, que é uma maravilha. Se eu sou obrigada a trabalhar das 8 às 5, eu não vou ser produtiva. Enquanto que se eu trabalhar num horário diferente, eu vou ser muito mais produtiva. Então, quando você trabalha com banco de horas, é isso que você está fazendo. O cara que a gente fala que é matutino, que é o cara que às 6 horas da manhã o cérebro dele está 100%, ele vai render mais e vai ter mais produtividade nesse horário. Trabalhe nesse horário. E o cara que nem eu, que funciona o cérebro uma maravilha depois das 11 da noite, que eu tenho maior potencial cerebral, eu trabalho depois das 11. Muito legal a sua explicação, Silvia, até porque você está conseguindo desmistificar o que é ergonomia, né? Sim, porque as pessoas elas acham muito que é questão de movimento. Mesa e cadeira, Exato. não é uma coisa muito grande. É uma coisa muito ampla. É a gente quebrar alguns paradigmas que existem de visão de trabalho. A gente tem a visão americana, a visão estadunidense, que fala homem-máquina. Como se a gente fosse algo que tivesse que se adaptar à máquina, e é o contrário. E você tem a visão europeia que fala o homem-sentimento, o homem mental. Aí, se você usar os dois em excesso, você não tem o equilíbrio. Então, eu falo que eu faço a ergonomia tupiniquim, que é juntar os dois e tirar o melhor para nós. Eu trabalho América Latina, então eu estou fazendo ergonomia própria para a cultura da América Latina. Qual que é o pior país aqui da América Latina em questão?
em questão não de seguir. ergonomia, É isso. eu acho que somos nós. O Brasil, né? O Brasil ele é avançado em termos técnicos, mas não em termos de aplicação. Ainda falta muito. Também para a gente ter um território muito grande, discrepâncias culturais. Que nem às vezes você faz a consultoria numa empresa em São Paulo. Aí o pessoal fala, o que você fez aqui eu vou levar para a fábrica lá do Piauí porque a gente usa o mesmo método produtivo. Funciona? Não. Porque a maneira que culturalmente se trabalha em São Paulo é diferente da maneira que você trabalha no Piauí. Enquanto que aqui em São Paulo o cara vai ficar horas num coletivo, né? No transporte para chegar lá, o cara do Piauí vai de bicicleta. Já mudou completamente a situação de trabalho. Enquanto aqui você vai levar mais um tempão para voltar para casa, para depois você jantar, para depois você descansar, o cara do Piauí fez de bicicleta, fez exercício e já está em casa mais cedo. Então, não funciona você fazer um trabalho de ergonomia para um estado e querer utilizar no outro. Mudou o cultural, mudou o social, mudou tudo. É completamente diferente. Quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje? Você dá palestra em empresas? Ou... Eu faço tanto consultoria como palestras. Eu coordeno o Congresso de Ergonomia Brasileiro do Mercosul. Maior dificuldade é você conscientizar, sempre. Conscientizar tanto o empregado quanto o empresário. Por que você tem isso? Porque você pega, às vezes, você fala que o posto de trabalho está ruim, quando você pega uma cadeira que o cara pôs uma almofada aqui, que ele pôs alguma coisa ali para dar uma ajeitada, ele mesmo está tentando salvar o que ele sabe que não está bom. Às vezes você chega numa empresa e fala para o cara que você precisa trocar a cadeira dele. É a mesma coisa que você querer arrancar um pedaço dele. Já está tão acostumado, colocou até um nome atrás da cadeira e é minha, ninguém tira. Vira parte dele. E você sabe que o ser humano morre de medo de mudança. É verdade. O homem, se você mudar a cueca dele de gaveta, ele já entra em pânico. E é o pior erro da pessoa, né? Ficar naquela falsa zona de conforto. É falsa zona de conforto. Aí, quando você chega para esse cara e fala assim, olha, eu vou te dar 3 modelos de cadeira, você vai escolher. É lógico que eu já vi os 3 que servem. E tapo também o nome da empresa, que daí ele vai no marketing, né? Põe as 3 eu sei que servem. Só que ele escolhe. Ele tem que participar. Quando eu vou para a empresa, eu ponho o mesmo uniforme que eles, o mesmo sapato de segurança que eles, eu me visto como eles, então, para fazer parte do ambiente. Aí é um exemplo que é uma questão cultural mesmo, né? Que a resistência vem de ambas as partes. Sim, tanto do da patrão resistência, quanto do medo da mudança. do empregado. O empresário, quanto eu vou gastar? Eu já fiz mudanças em empresas imensas, com custo zero. Agora, não é questão disso. Voltando ao que você falou de tela, lembra que a gente estava falando da tela? Exato. Tem uma coisa interessante. Por que a gente fica grudado na tela? Não sei. Porque ela traz dopamina. É verdade, a dopamina, exato. Quando você trabalha, principalmente nos shorts, que você vê aqueles shorts... Aquela sensação rápida de... Que é rápido. Então, aquilo te dá... Você vê aquilo, dopamina, vê aquilo, dopamina, vê aquilo, dopamina. Seu cérebro vicia. Você não sai da tela. Nós, adultos, temos o mesmo problema. Então, a gente tem que se policiar, porque a internet é uma ferramenta para a gente estudar, para a gente espairecer. É maravilhoso você ter uma biblioteca do planeta dentro de um dispositivo eletrônico. Mas você tem que tomar cuidado, senão você acaba se viciando na dopamina. Esse é o perigo das redes sociais. Ela te gera dopamina, te gera falsas ilusões de que todo mundo tem uma vida fantástica e só a sua que é um horror, né? A gente sabe que não é. Sendo que todo mundo tem problemas na vida e tem que tomar cuidado com isso. Também o fato de você haver um manuseio muito grande. Esses dias eu estava com dor nesse dedo. Eu já tive problema também, quando eu digitava muito. Estava com dor no meu dedão. Eu falei, opa, vamos ver o que está acontecendo. Eu percebi que eu tinha mudado o meu hábito de trabalhar, que eu usava todos, e comecei a usar o dedo para puxar a tela, só o dedão. Comecei a ter dor aqui. Então, eu identifiquei o problema e já mudei a postura, já comecei a utilizar todos os dedos de novo para não gerar uma lesão. E, além da tela, a gente tem as lesões domésticas, lembra que a gente falou?
Vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar, pode ser depois do intervalo? É pra já. E depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo sobre segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Não saia daí, o Análise Direta volta em instantes. Nós estamos de volta com o programa Análise Direta e hoje nós estamos falando sobre ergonomia, a ciência que promove a qualidade de vida. E Silvia, antes do intervalo, você ia falar sobre os trabalhos domésticos, né? Quais são os riscos? Se você for em qualquer empresa, dar uma palestra, juntar todo mundo, se você perguntar pro público, vai ter menino e menina no público, né? Uhum. Meninas, vocês preferem um dia fazendo trabalho doméstico em casa, fazendo faxina ou trabalhando na empresa? Qual é a resposta? Trabalhando na empresa? Trabalhando na empresa em uníssono. Por quê? A gente tem a ilusão de que o trabalho doméstico é light. Não é, não. Ele pode causar muitas lesões. Dentro das empresas, a gente trabalha a ergonomia dentro do lar, que a gente chama, porque muita gente acaba adoecendo em casa. Uhum. Tá? Você assistir televisão, que a gente estava falando, que o cara começa a escorregar, né? Começa a ver o jornal, daqui a pouco vem a novela, e ele deita no braço do sofá. Todo torto. Aí tudo torto. Aí vem a esposa deles, vai dormir na cama. E o Zé nada, ela desiste, ele dorme lá. No outro dia ele acorda, vai trabalhar e ele vai perceber que ele está com uma dor no pescoço. E ele vai dizer o quê? Esse trabalho está me matando. Só que o problema foi gerado em casa. Uhum. Outros problemas sérios que a gente tem é na hérnia de disco. Veja bem, vamos pegar o ergonomildo para ajudar a gente aqui. Olha, aqui nós temos o ergonomildo. Se eu pego e levanto uma carga, com as pernas esticadas, olha o que acontece aqui com a minha parte lombar. Ela fica torta. Fica tudo aberto aqui. O que vai acontecer? Olha o disco que está aqui. Estiquei ele até... E como a gente viu, o disco é fininho, delicado, muito sensível. Então, eu acabo me machucando. Outra coisa também que pode acontecer é se eu não souber levantar cargas de maneira correta, eu posso espremer o disco por sobrecarga. E aí vai gerar a famosa hérnia de disco, que é quando você aperta o disco tão forte que ele espirra um pouquinho para fora. E aí você tem a hérnia de disco. Então, a gente viu aqui com o ergonomildo que o correto de se levantar carga é dobrar as pernas. Veja bem que bonitinho, ó. Quando eu dobro as pernas e eu venho aqui, olha como fica tudo certinho. Só que, como é que eu vou fazer isso na prática, já que eu não estou vendo as minhas vértebras? Vamos ver? Uhum. Vamos lá. Aqui nós temos uma caixa. Pode ser um balde, pode ser algo que eu tenho que levantar do chão, deixando claro que ser humano não foi feito para carregar carga. Ok? Uhum. Nós não fomos projetados para isso, nem para ficar sentado. Né? Quando Deus fez o ser humano, não fez a mesa, ele não fez mesa, cadeira. Então, todos são fatores de risco ergonômico. Muito bem. Como eu vou levantar uma caixa sem ter perigo? Eu vou virar para você ver direitinho como funciona. Primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar a carga. Isso pode ser o balde que eu vou usar para passar pano de chão, o que for, tá? O que eu faço? Primeiro eu tenho que ver qual é meu pé de apoio. O pé de apoio é o pé que eu chuto a bola. Meu pé de apoio é o direito. Tá. Então, eu vou fazer o quê? Abrir levemente as pernas para ter equilíbrio lateral. Colocar o meu pé de apoio, que é o meu que eu chuto a bola, do lado. Aí eu já tenho equilíbrio frontal e lateral para não levantar nada e fazer assim, que vai dar uma hérnia de disco. E aí, o que eu vou fazer? Vou agachar, coloco a mão assim na frente da carga, e nisso eu jogo ela para cá para pôr a outra mão aqui, ó. Tá. Quando você carrega um bebê, você carrega o bebê assim ou você carrega o bebê perto do corpo?
Eu não tenho muita experiência com bebê. Mas se você fosse carregar um bebê, um cachorrinho, não, o que perto fosse? do corpo, é. Perto do corpo. Por quê? Porque o nosso centro de gravidade está aqui. Quanto mais perto o objeto, Segurança. mais ele faz parte de você e menos esforço você faz. Quando eu fizer isto, eu vou pegar a caixa. Detalhe, eu tenho que tomar cuidado para eu não forçar, porque às vezes a pessoa vai levantar e faz assim. Dá problema. O que eu tenho que fazer? Abaixar o queixo. Quando eu abaixo o queixo, só vocês fazerem o teste em casa. Abaixou o queixo, você não consegue dobrar as costas. Experimenta, Ju. Não consegue dobrar. Você trava, as vértebras ficam todas alinhadas e travadas. Então, esse é o maior macete, isso. E soltar o ar. Porque se eu não solto o ar e faço força com o ar dentro, eu posso ter hérnias. Nossa, é por isso que tem muita gente que trabalha com peso e tem hérnia inguinal, principalmente os homens. Porque tem o ar. Porque você trava as saídas de ar. Meu pai teve várias vezes. Aí, ela vai estourar na parte muscular. Então, vamos lá. Porque você tem ar dentro dos intestinos. Aí, eles expandem e dá problema. Vamos lá, então. Fiz isto, travei, soltei o ar e aí eu me equilibro e levanto. Tá? Aí você fala, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso? Será que é tão difícil? Não. É rapidinho, é só treinar. A mesma coisa, levantar da cama. Questão de costume, né? Costume, é você Hábito, começar. né? Primeiro você vai fazer a coisa medindo os seus movimentos. Depois passa a ser normal. Automático. Automático. Você vai pegar o negócio que está aqui no chão, agacha. Aliás, é muito mais elegante, né? Tem muita gente que fica com problema no joelho, né? Porque agacha muito rápido e acaba lesionando. Sim, tudo você tem que ter critério. É muito mais elegante eu pegar um objeto que está no chão assim, sendo mulher, não é? Do que fazer isso aqui. E quando você faz isso, uma pessoa mais idosa pode ter uma rachadura na vértebra. Então já vi acontecer. Sério. Muito sério. E você acaba tendo problemas, às vezes, por falta de manuseio. Outra coisa também que dá problema, Ju, levantar da cama. O pessoal levanta, né? Não. Com tudo, né? Não pode. Primeiro que você está muito tempo parado, a tua parte de circulação não está ativa. Então, primeiro você vai sentar. Para sentar, você vai apoiar um braço, apoiar o outro e levantar de lado. Você vira de lado, levanta de um lado, levanta do outro, senta, respira, fala bom dia e vai. Só não pode estar atrasada, né? Porque senão... Não, aí você tem, quando você estiver atrasado, você tem que usar a máxima de já estou atrasado mesmo. Vou cuidar da minha faça saúde. Tudo normal, porque aí você pode levar o escorregão na hora de tomar banho. Você já está atrasado, não vai refrescar muito você correr aqui. Tipo, né, bombeiro, pegou fogo, sai correndo. Não. Levanta, está atrasado, vai continuar atrasado. Então, faça as coisas com parcimônia para não sofrer acidente. E, Silvia, o que fazer se você trabalha numa empresa e ela não segue as normas de ergonomia? Onde denunciar? Quem procurar? Sim, no Ministério do Trabalho, as delegacias do trabalho estão para isso. Você pode fazer denúncia anônima no Disque 100 e tal. Existem situações realmente muito complicadas que realmente geram denúncia e quando acontece isso, em geral, a promotoria do trabalho vai lá e lacra a empresa. Já aconteceu muito. Se a condição é de extremo risco, eles vão lá, passa a fita zebrada. Você já pegou alguma condição de extremo risco? Você falou várias vezes. Como? Qual foi a que mais te chocou, assim? Risco de acidente de perder membros. Com máquinas? A gente não pode falar muita coisa, porque a gente tem sigilo, né? A gente tem contrato de sigilo. Mas eu já cheguei a ver máquina que esmagou o cara na parede. Nossa. De você ter que tirar o cara de pá. É um negócio, assim, terrível. Mas existem situações de trabalho realmente muito perigosas. E a função, quando a gente fala de ergonomia, já é um upgrade, né? Porque se você está numa empresa onde as pessoas morrem em acidente, falar de ergonomia fica até uma coisa sem nexo. Então, antes da ergonomia, você tem que prezar
o cara está vivo. Que é o que eu falo, às vezes o pessoal não quer usar IPI da empresa, tal, isso dá justa causa, né? Se você se recusa a usar IPI. E aí eu lembro que numa palestra o engenheiro pediu para mim, fala para eles que dá justa causa, que eles acham que é conversa da gente. Aí eu falei assim, não, usar IPI dá justa causa. Ah, isso não é justo. Eu falei, é muito justo. É preferível um pai desempregado que um pai sequelado, morto ou doente. Exatamente. Não é verdade? Ninguém vai pedir para você usar um EPI ou usar determinadas barreiras. Se não for necessário. Só porque é estritamente necessário. Tem muita gente que se recusa, mesmo sabendo que é importante. E você tem empresas que as condições de risco são grandes. Eu vi um cara perder os 4 dedos. Nossa. Porque não desligou a máquina para não parar a produção. Você vê coisas assim de horrorizar. Mas o que a gente precisa ver? Que a gente está em 2024, está na hora de mudar todas essas mentalidades, tanto do empregador quanto do empregado. Está na hora da gente se cuidar. Hoje, você tem uma longevidade maior. Precisa tirar essa história de que a pessoa se aposenta para esperar a morte. Ainda tem um pouco disso. Ai, fico velho, eu vou ficar com dor. Não. Você fica velho pode ter qualidade com de vida. dor. Por quê? Porque você ficou anos trabalhando de maneira errada e uma hora vai doer. Então, acabou essa história de que envelhecer é ter dor. Não tem nada a ver. Exatamente. Porque você trabalhou anos de maneira errada, se lesionou e vai doer depois. Tratou seu corpo mal durante sua vida inteira, né? Você não tem como envelhecer saudável. Não tem. E aí você vai sentir dor. E a ergonomia é para trazer saúde, é para preservar o ser humano, é para deixar ele feliz. A gente aprende que um local de trabalho onde as pessoas trabalham com alegria, com bom humor. Elas são mais produtivas, né? Foi o que a gente comentou é extremamente produtivo. Você quer ver um local de trabalho onde a coisa não vai bem é quando você fala bom dia e o cara vira e fala só se for para você. Não, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu, não aconteceu? Eu falo que é o chato de galocha profissional. Só se for para você. Tipo, então, está não tudo tá bem? legal a coisa. Tudo péssimo. Eu entrei uma vez numa empresa e vi todo mundo assim. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui falar com o chefe deles, o cara muito legal, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu não tenho horário para chegar na empresa, que é para pegar no pulo. Teve um dia que eu voltei para a empresa no horário e peguei o homem gritando. Exato, então. Histericamente. Falando de produtividade de produção. Aí eu entendi, porque todo mundo ficava assim. É reflexo. Pressão de trabalho, imagina. É por isso que eles tinham dor nas costas, dor aqui, dor no estômago, dor em tudo. Aí eu vou mudar a cadeira dele, vou mudar... Não, vai não adiantar? adianta nada. Não, porque o ambiente é extremamente prejudicial. E adoece, né? Não tem jeito. Sim. Você vive num ambiente tóxico, contamina todo mundo. O mental e o físico andam trabalham juntos. em consonância. Se um não está bom, o outro também padece, que é a somatização. Então, a gente precisa ter um equilíbrio nos dois. Exatamente. Eu herdei gastrite nervosa em um desses momentos. É aí que você fica com problemas. Por quê? Porque você vive tenso, vive em estresse. A gente está vivendo uma época que nós realmente estamos muito estressados e ansiosos. Passamos por uma pandemia que não foi fácil. A gente chegou num ponto em que a gente não sabia o que nos atacava, porque não era visível, e não sabia como se proteger. Foi uma coisa tipo lutar pela vida. É. Então, a gente ligou o que a gente chama mecanismo de fuga ou luta. Nossa adrenalina foi a 1000. E para isso voltar ao normal, por isso tem tanta gente com problema psicológico. Muito. Para isso isso se reequilibrar, não é assim. Acabou a pandemia. Não, ela não acabou. Não. Ela ainda existe. Está tendo mais casos de morte por Covid do que por dengue, se a gente for ver nas estatísticas. Só que não se fala, Só que não se fala. Mas você sabe que você tem inimigos invisíveis. Ficou mais claro isso para a gente. Então, a gente vive sob tensão. Você vive sob tensão porque você não sabe se vai perder o emprego, você vive sob tensão porque a bolsa caiu, porque o dólar subiu, porque não sei o quê. Uma cobrança diária, né? A cobrança de status. Haja você tem saúde. que ter o melhor carro, você tem... Sim. Tem nada.
Eu tenho o carro mais velho possível que funcione, porque eu não quero ladrão na minha Mas eu copa. acho que isso... Essa visão são das grandes metrópoles. Se você for mais para o interior, o negócio vai mudando um pouco. Melhora né? um pouco, mas você ainda tem problemas. Mesmo assim, você tem cidades que a cidade é doente. Eu já fui para cidade do interior que você prefere. Você vê que a cidade é doente. Minha cidade é muito pequenininha, tem nem 2 mil habitantes. Não, aí já é diferente. Mas todo mundo sabe da vida de todo mundo e fala mal. O pessoal acha que vai para o interior e vai achar o paraíso. Não é. Eu falo que são realidades diferentes, né? Aqui você tem uma privacidade até maior, porque... Exato. Quando você vai para o interior, a sua privacidade acabou. Todo mundo sabe da sua vida, fica vendo se abriu a janela. Tem o que eu falo concurso de panela polida, que todo mundo vai lá, arear a panela e pôr na janela para mostrar que a panela é limpa. Quem vai ser a pauta de hoje? Qual a vizinha que vai ser a pauta? Quem é a fofoqueira maior, para que nós vamos dar o troféu esse ano? Aquela coisa toda. Então, muda. Então, se você acha que vai para o interior e vai para o paraíso, conversa. A mesma coisa do pessoal que quer ir morar na praia. Você morar na praia é muito diferente de você ir passar férias. É completamente diferente, né? Silvia, o nosso papo está muito gostoso, mas infelizmente não temos mais tempo. Você tem algum que contato para deixar? Quem quiser entrar em contato com você, contratar, você dá palestras, como que é a sua Olha, rotina? vocês podem me encontrar. A gente vai ter agora, em maio, dia 25 de maio, vai ter um workshop de ergonomia aqui no centro, aqui pertinho, perto aqui do nosso estúdio, aqui na cidade de São Paulo. O nosso contato WhatsApp, por lá vocês conseguem me contatar e saber sobre o nosso workshop de ergonomia. Tá. Porque ergonomia também tem que ser alegria. Com certeza. Deixo para vocês um beijo no coração. Você é uma pessoa muito alegre, sorriso. passa uma energia muito boa. Tem que ser, ergonomia tem que ser uma coisa boa de se viver. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Nós aprendemos Juliana. muito Foi um hoje. prazer. Obrigada. Obrigada. E o Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista renomado tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.